Saudações, galera valiosa! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Semana passada eu postei a parte 1 de um ranking de One Piece, onde eu colocava todos os piratas cujas recompensas ultrapassavam 1 bilhão de berries. Mas como a lista era enorme, eu acabei dividindo em dois vídeos. E como vocês já devem ter entendido, esse vídeo que vocês estão vendo agora é a parte 2, onde veremos os 10 piratas bilionários mais fortes. Então, sem mais enrolas, comente, se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo para me ajudar. Também tire uns segundos do seu tempo para dar uma olhada no meu livro na Amazon. E se você gostar, considere comprar. É uma aventura bem legal, principalmente para quem curte One Piece. Enfim, sem mais enrolas, bora pro vídeo. Abrindo agora o nosso top 10, um cara que apareceu de bicão na Guerra de Wano, mas que fez por merecer a sua aparição e também o seu lugar ao sol no nosso ranking. Para quem ainda não entendeu, estou falando do Marco. Como eu disse antes, o Marco é tão forte quanto o Kid, mas como temos que fazer uma crescente, eu acabei fazendo desempate através de alguns feitos que o Supernova não mostrou. Durante a Guerra dos Maiorais em Marineford, Marco mostrou ser forte o bastante para peitar almirantes, em especial o Kizaru, que tomou um chute tão forte dele que saiu voando. Em Wano, o imediato do Barba Branca apareceu absolutamente do nada, mas mostrou uma força que poucos demonstraram, sendo forte o bastante para segurar uma luta contra King e Queen ao mesmo tempo. O Marco é conhecido pelo mundo inteiro como a Fênix, e isso por conta da sua Akuma no Mi, a Zoan mítica Tori Tori no Mi, modelo Fênix. Com essa fruta, o Marco se torna literalmente uma fênix, podendo se envolver em chamas azuis que podem ser usadas para curar seus aliados, além de ter um grande poder de concussão e defesa. Seu fogo mostrou ser forte o suficiente para segurar o magma do Akainu, logo depois dele matar o Ace. Marco utiliza um estilo de luta que, assim como Sanji, utiliza muito de chutes, e mesmo que ele se limite a pontapés, ele é forte o bastante para peitar 2 generais do Kaido com isso. Atualmente o Marco comanda os remanescentes dos piratas do Barba Branca, e tem como objetivo derrotar o suposto filho do Newgate, o Edward Weaver. Vocês já devem imaginar, pelo que eu falei lá atrás, que o próximo da lista é Trafalgar Law, o cirurgião da morte. Eu sei que Law e Kid trabalharam juntos para derrubar Big Mom, mas algo que é inegável é que, diferente do Eustace, o Law sabe usar a sua Akuma no Mi com maestria, coisa da qual poucos podem se orgulhar, ainda mais se tratando da Ope Ope no Mi, que é uma das frutas mais complexas de se entender, que dirá usar. Essa fruta é conhecida como a Fruta Suprema, tanto que a recompensa por ela chega a ultrapassar até mesmo a recompensa do Rei dos Piratas. Ainda assim, o Law não somente é o usuário perfeito dessa fruta, afinal ele é médico, como ele hoje em dia tem a sua fruta despertada. Ele conseguiu esse despertar na luta contra Big Mom, e mesmo tendo acabado de conseguir a habilidade, ele a dominou em segundos. A Ope Ope no Mi é a fruta da operação, e com ela o Law pode criar uma cúpula feita de uma energia transparente chamada Room. Uma vez dentro do Room, quem traça o seu destino é o usuário. No caso, o Law pode fazer basicamente tudo. E quando eu digo tudo, é praticamente tudo mesmo. Dentro do Room, o Law é praticamente um deus. Existem várias habilidades que o Law utiliza quando luta dentro do Room. O Shambles pode simplesmente trocar as coisas de lugar, inclusive partes do corpo dos inimigos, e até a si mesmo. O Gamma Knife cria uma faca elétrica que pode danificar os órgãos internos do oponente. A levitação praticamente não tem limite de peso, uma vez que ele já levitou navios da marinha sem nenhum problema. Sem falar que ele pode simplesmente roubar o coração das pessoas caso ele toque no seu peito dentro do Room. E uma vez que ele tenha seu coração na mão dele, ele pode simplesmente apertar ou até mesmo perfurar esse coração, causando a sua morte. O Law tem uma força equilibrada com os últimos 2 da lista, mas por oportunidade ele acaba ficando no degrau de cima. Ainda mais considerando que recentemente no mangá, os Piratas do Coração entraram em combate contra os Piratas do Barba Negra. E mesmo lutando sozinho, o Law conseguiu tancar praticamente todo mundo, inclusive dando um trabalho pesado para o Teach, que apesar da vitória acabou a luta toda estrupiada. Atualmente não se sabe o paradeiro do Law e dos Piratas do Coração, mas depois da derrota contra o Teach, eles praticamente foram descartados da corrida pelo One Piece.
juntamente do Kid. Inclusive esses dois foram chutados depois de perderem para Yonkos. As maiores diferenças são o fato de que foi o Kid que puxou briga com o Shanks, enquanto que o Law foi atacado pelo Barba Negra absolutamente do nada. Com esses fatos, chegar à conclusão de que o Law é bem mais forte que o Kid não é nenhum absurdo. Até agora nós tivemos personagens bastante fortes. Os últimos 3 inclusive chegaram a ser cogitados como possíveis imperadores. Mas a partir daqui nós entramos em outro nível de poder. Os caras que nos aguardam daqui pra frente ou são Yonkos ou estão nesse nível. E para começar com esses monstros, por que não falar do maior espadachim do mundo? Quem ocupa a 8ª posição da nossa lista é Draculi Mihawk. Se você ainda não tem muita noção do quanto o Mihawk é forte, vamos relembrar os feitos dele. Quando mais jovem, ele travou inúmeros duelos contra o Shanks. E ele chegou a vencer alguns deles. Contra o Shanks! Só isso já é suficiente para convencer até o mais cético dos fãs. Mas ainda tem muito mais. Durante todo o anime, Mihawk participou de algumas lutas bem pesadas, principalmente na Guerra de Marineford, onde ele mostrou ter uma força verdadeiramente monstruosa. Em determinado momento da guerra, o Olhos de Falcão lançou um ataque tão forte que espantou até mesmo o Barba Branca. Se não fosse o Jozo entrar na frente e repelir o ataque com seu corpo de diamante, possivelmente ele teria cortado o Moby Dick ao meio, da mesma forma que ele fez com o tsunami congelado pelo Aokiji. E para calar ainda mais a boca de quem desacredita, temos a informação de que o Mihawk até hoje é o único personagem que não sofreu nenhum dano. Exatamente isso que você ouviu. Durante todo o anime, Mihawk enfrentou vários oponentes: Zoro, Vista, Crocodile, Luffy, entre outros. O Mihawk não somente venceu todas essas, como ele venceu de perfect. Ninguém triscou um dedo nele. Atualmente, o Mihawk faz parte da Cross Guild, junto de Crocodile e Bug. Ele finge ser um subordinado do palhaço, já que todos pensam que ele é o líder. Mihawk estará ao lado de Bug na busca pelo One Piece, e provavelmente ele entregará seu título de melhor do mundo ao Zoro, depois de enfrentá-lo. Chegamos finalmente aos Yonkos, isso se você não considerar o Bug, claro. Quando falamos dos imperadores, é impossível não vir a palavra poder à cabeça. E o porquê disso é óbvio, todos eles estão entre os personagens mais fortes de One Piece. Ou quase todos. Enfim, uma das definições de poder em One Piece é a única mulher que faz parte desse grupo de imperadores. A grandíssima, e põe grande nisso, Charlotte Lin Lin, a Big Mom. A Big Mom é realmente muito poderosa. Quando o Gold Roger ainda era um moleque catarrento, ela já estava tocando o terror em Elbaf, uma ilha povoada por gigantes. Big Mom era tão poderosa que foi escolhida a dedo pelo Rocks de Shebeck, para fazer parte da tripulação mais poderosa de todos os tempos, os Piratas Rocks. Depois que o seu capitão morreu em God Valley, Lin Lin formou a própria tripulação pirata, onde todos os tripulantes eram filhos biológicos dela. Katakuri, Peróspero, Cracker, Smurf, etc. A Big Mom é a dona de um arquipélago chamado Toto Land, onde todas as ilhas têm alguma temática de doces. Esse foi o paraíso criado por ela para viver o próprio conto de fadas. Até mesmo as Akuma no Mis utilizadas pelos seus filhos têm a ver com doces, desde a fruta da bolacha até a fruta do mochi. Atualmente Big Mom está morta, ou pelo menos deveria estar, já que ela foi derrotada por Law e Kid e jogada no magma de Wano. Mas quando viva ela foi uma verdadeira força da natureza. A sua Akuma no Mi era a Soro Soro no Mi, a fruta da alma. E com ela, a velha Lin Lin pode retirar a alma de qualquer um que sinta medo. E como ela é um monstro gigante com uma força absurda, é quase impossível não ter medo dela. Ela ainda pode colocar essas almas em objetos ou em qualquer coisa tangível ou intangível, podendo dar vida até mesmo a uma bola de fogo. Os homens da Big Mom são muito poderosos, principalmente aqueles que possuem parte da alma dela mesma. E juntando isso com a força física ridícula de Alta e o haki avançado, Big Mom é um perigo real para todo mundo. A 6ª posição vai ser bem polêmica, e isso porque eu fiquei muito indeciso entre o Luffy e o Kaido. Esses dois estão se enfrentando atualmente no anime,
Mas caso você seja leitor do mangá, você não só sabe quem venceu, como já deve ter se deparado com alguém perguntando se o Luffy realmente superou o Kaido com o Gear 5. Eu meio que vou responder essa pergunta hoje, afinal eu tive que colocar um na frente do outro. E um vai ter que ficar de fora do top 5 quando não merecia. E eu realmente não tô afim de colocar os dois na mesma posição, eu não gosto disso. Enfim, na minha opinião, o sexto lugar ficaria com o Kaido. Sim, isso mesmo, na minha opinião singela, o Luffy sim superou o Kaido. E no final da minha explicação vocês vão concordar ou discordar de mim. O Kaido também fez parte dos Piratas Rocks na época de ouro do Shebek. E depois de formar os Piratas das Feras, ele se tornou um dos mais fortes Yonkous, rodeado apenas por verdadeiros monstros. Nesse mesmo ranking nós já vimos os generais dele, King, Queen e Jack. Mas nenhum deles se compara ao capitão. Kaido não é só um cara gigante com uma força inacreditável. Ele também é praticamente imortal. A pele desse cara é tão dura e penetrável que basicamente qualquer ataque é inútil contra ele. Kaido já foi enforcado, eletrocutado, perfurado, cortado, já enfrentou os outros Yonko e até mesmo caiu de uma ilha do céu a mais de 10.000 metros. Absolutamente nada disso feriu o Kaido. Os poucos que conseguiram causar algum dano no Kaido foram os mais fortes de toda a obra. E mesmo depois da morte ele continua sendo uma lenda. Tanto que ainda existe uma discussão se ele realmente foi superado pelo Luffy. E como já foi adiantado, o quinto lugar do nosso ranking ficou com o Garoto Maravilha, Luffy. O nosso tão querido Chapéu de Palha fez por merecer a comparação que fazem dele com os mais fortes desse mundo. Ele já faz parte das recompensas bilionárias desde o fim do arco de Whole Cake. E depois de um ano sua recompensa subiu para 3 bilhões, ao lado de Kid e Law. E não é para menos, afinal ele não é apenas um pirata forte para desgrama. Ele é filho do líder dos revolucionários Monkey D. Dragon, que é considerado a maior ameaça para o governo mundial. Ele também é neto do Monkey D. Garp, o herói da marinha, além de ser o portador de uma Akuma no Mi tão poderosa que o governo persegue ele até hoje só por causa dessa fruta. Durante todo o anime, nós achávamos que a fruta do Luffy era a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. E isso foi tão reforçado pelos próprios personagens que quando foi revelado em Wano que essa fruta na verdade era a Hito Hito no Mi, modelo Nika, todo mundo ficou abismado. Inclusive isso traz à tona alguns furos de roteiro, que se vocês quiserem eu posso até trazer futuramente aqui no canal. O Luffy sempre foi um exemplo de personagem que desenvolve a sua força, tanto que existem os Gears, que são algumas formas do Luffy que possibilitam que ele aumente o poder de luta dele. Começamos pelo Gear Second e hoje estamos no controverso Gear 5, que mesmo sendo criticado por tanta gente, não tem como negar que é uma parada pelona pra caramba. Quanto ao Luffy ter superado ou não o Kaido, muita gente usa o argumento de que o Kaido enfrentou o Gear 5 quando ele já estava todo detonado e cansado depois de ter enfrentado meio mundo de inimigos. Mas mesmo que esse argumento seja relevante, não podemos esquecer que o Luffy também não estava inteiro. Ele despertou a sua fruta num momento em que ele estava perto da morte. Ele apanhou para o Kaido várias vezes. E quando ele se transformou, ele deu uma coça no Kaido na forma dragão, inclusive fazendo ele de pula-corda. Para mim fica muito claro, o Luffy superou sim o Kaido, mesmo que por pouco tempo. E por isso é merecedor do quinto lugar da nossa lista. Chegando agora no topo, quem quase subiu no pódio foi o mais ambicioso do clã D, e o maior vilão de todo One Piece, Marshall D. Teach, o Barba Negra. Alguns podem até discordar que o Barba Negra é mais forte que o Luffy e o Kaido. Afinal, a demonstração de poder desses dois é absurda. Mas se você estiver com raiva de mim, eu peço que você segure esse ódio por mais um tempinho, porque mais pra frente vai ter uma posição que com certeza vai te deixar muito pistola. Ou não, você que sabe. O Teach é de longe um dos vilões mais inteligentes de todo o mundo dos piratas. E diferente do Luffy, que segue a emoção na hora de correr atrás dos tesouros, Teach utiliza de estratégias e razão na hora de conseguir poder, além de saber manipular as coisas ao seu redor para que tudo coopere a favor de seus planos. Mas como a gente está falando de poder, é de poder que a gente vai falar.
contrariando completamente as regras de One Piece, o Barba Negra é o único desse mundo a possuir duas Akuma no Mi. E olha que não são duas frutinhas fracas não. Estamos falando da Logia mais poderosa e da Paramécia mais poderosa. A Yami Yami no Mi é uma fruta tão poderosa que, além de criar uma escuridão tão forte que absorve literalmente qualquer coisa que ela toque, ainda pode anular os poderes de outras Akuma no Mi, assim como ele fez com o poder de terremoto do Barba Branca e com o Run do LoL. E depois dela ainda vem a Gura Gura no Mi, a fruta que anteriormente pertencia ao Barba Branca e agora está na posse do Tite. Com ela, o usuário é capaz de criar tremores tão fortes que podem facilmente levar ilhas inteiras abaixo. Tite é um excelente estrategista e tem um poder bruto absurdo, inclusive tendo derrotado outros membros desse ranking. A mais recente vítima do Barba Negra foi o LoL, que mesmo tendo resistido até o fim numa luta contra o Tite e toda a sua tripulação, no final acabou sendo nocauteado e teve o submarino quebrado ao meio. Barba Negra é muito poderoso e eu não estranharia nada se ele aparecesse com mais poder ainda. Quem sabe uma Zoan? Tô só dando ideia. Ok, chegou a hora de ser linchado. Acabamos de chegar ao pódio, portanto teremos mais 3 piratas que não só têm recompensas estupidamente altas, como teremos 3 caras que fazem o mundo tremer com o seu poder. E quem fica com a medalha de bronze, por favor, não me xingue. Goldie Roger, o rei dos piratas. Mas Gigi, como é que o Roger não tá em primeiro? Ele tem a maior recompensa de todas! Eu sei disso, galera. Eu não tô de modo algum dizendo que o Roger não é forte. Afinal, olha quem ele deixou pra trás, mesmo não tendo mostrado muita coisa do seu poder. Mas uma coisa que muitos fãs não conseguem entender é que o Roger não foi considerado o rei dos piratas apenas pelo poder, que inclusive é puro haki sem Akuma no Mi. Mas o que transformou o Roger no pirata com a maior recompensa de todas foi o perigo que ele representava para o governo mundial. Para começar, o Roger pertence ao clã D, um clã tão misterioso que é perseguido pelo mundo inteiro. Um clã que já foi dito ser uma grande ameaça aos Gorosei, os anciões do governo mundial. E até mesmo ao próprio In-Sama. Mas não para por aí. O Roger é o dono do One Piece, o tesouro mais procurado do mundo. Tanto que existem enigmas gigantescos envolvendo poneglyphs, que são escritos numa língua extinta. Esses Road Poneglyphs contêm informações cruciais sobre assuntos que são evitados para a maioria da população, desde o próprio One Piece até informações sobre o século perdido. Roger era tão poderoso que ele jamais foi capturado. Ele mesmo se entregou à marinha, e mesmo durante a sua execução, ele abre um largo sorriso e diz para todos irem atrás do seu tesouro, criando assim a grande era dos piratas. O Goldie Roger foi o único capitão pirata que chegou ao fim da Grand Line, e sua fama e ameaça foi tão grande que, mesmo existindo piratas absurdamente fortes, é dele a maior recompensa do mundo. E mesmo depois de décadas de piratas fortes, ainda ninguém superou a recompensa dele, que ultrapassa os 5,5 bilhões. Além disso, Roger tinha uma força de vontade tão grande que o seu haki era tão poderoso quanto os próximos 2 dessa lista. E por falar deles, hora de ir pro top 2. E em segundo lugar, vocês já devem saber e já devem até estar bravos comigo. Mas vamos lá, né? Shanks, o Ruivo. Eu sei, muitos vão discordar, mas saibam que essa foi uma decisão difícil até pra mim. Colocar o aprendiz acima do próprio mestre. Isso porque esses dois são os mais poderosos usuários de haki de toda a obra. E eles dominam as 3 variações: armamento, observação e rei. E ambos sem Akuma no Mi. Mas se os dois estão no mesmo nível, então por que o Shanks está na frente? Simples, galera. Oportunidade. Tanto o Roger quanto o Shanks são personagens que apareceram poucas vezes. E aparições com lutas deles é ainda mais raro. Mas mesmo que tenhamos histórias e mais histórias sobre o Roger vencendo os Piratas Rocks ao lado do Garp, ainda existem poucas vezes que foi mostrado o real poder dele. Essas poucas vezes são de fato de encher os olhos, como a luta dele contra o Barba Branca, onde os céus se dividiram e a ilha inteira tremeu só com o choque dos hakis deles. Mas ainda assim ele não foi tão explorado quanto poderia, e mesmo não estando tão longe disso, o Ruivo aparenta ser um pouco superior.
visto que ele venceu absolutamente todas as lutas às quais ele entrou. Shanks é um personagem misterioso, e existem teorias e mais teorias sobre o passado dele. Mas algo que não é um mistério é o poder desse cara. Mesmo usando nada mais do que Haki, o Ruivo jamais foi derrotado em tela. Mesmo depois de ter perdido um braço, ele continuou sendo superior a alguns dos mais fortes dessa lista. E como já soubemos, o Mihawk é um deles. Dentre os feitos do Ruivo, temos a Guerra dos Maiorais, onde ele apareceu no final da guerra parando o punho de magma do Akainu. Além de ter enfrentado e vencido os Piratas Fera no caminho. Ou seja, é impossível dizer que o Kaido é mais forte que o Shanks, o que coloca ele num patamar pelo menos igual ao do Roger, talvez superior. Recentemente, o Ruivo mostrou um domínio tão alto de Haki que em menos de 10 capítulos nós vimos ele humilhando 2 personagens extremamente fortes. A primeira vítima do Ruivo foi Aramaki, o mais recente almirante da marinha. Ele estava invadindo o Wano quando tomou uma rajada de Haki do rei vinda de fora do país. Esse era o Haki do Shanks, que além de mostrar um Haki do rei capaz de derrubar um almirante sem dificuldade nenhuma, ainda demonstra uma alta habilidade em Haki da observação, uma vez que o Ruivo estava a quilômetros de distância. Mais recentemente aconteceu algo que eu já comentei nesse vídeo, que foi o ataque do Kid em Elbaf. O Supernova foi com uma frota de mais de 50 navios para tentar encarar o Yonko. Mas mesmo com todos os gigantes em guarda prontos para encarar essa renca, o Shanks pediu passagem e com um único ataque ele dizimou mais da metade da frota do Kid, inclusive o navio onde ele estava, deixando o Kid e o seu imediato killer sentindo o cheiro da camisa do Vasco. No final das contas, Shanks e Roger têm um nível bem parecido, mas na minha humilde opinião, o Ruivo superou sim o seu capitão. Mas se você discorda, tudo bem, apenas coloque sua opinião nos comentários, mantendo sempre o respeito. E por fim, chegamos ao primeiro lugar. E mesmo que alguns achem que não, a medalha de ouro vai sim para Edward Newgate, o bigode branco. O quê? Ah, é barba branca? Não, não pode ser, aquilo claramente é um bigode. Eu tenho que falar barba branca? Tá bom, então eu falo barba branca. Satisfeitos? Edward Newgate sempre foi considerado uma força da natureza, tanto que recebeu o título usado por todos de o homem mais forte do mundo. Pode até parecer um exagero para quem não é fã do anime, mas vai por mim, não é. Newgate é de fato um monstro. A começar pelo fato de que ele fez parte dos Piratas Rocks na sua juventude. E ele era, no mínimo, o segundo mais forte do bando. E eu digo no mínimo, porque não seria nenhum absurdo dizer que ele é mais forte do que o Chebek, o seu capitão. Mas isso é discussão para outro vídeo. O Barba Branca sempre quis ter uma família, e depois que se tornou capitão da sua própria tripulação, ele concretizou seu sonho. Já que mesmo que seus tripulantes não fossem seus filhos biológicos, ele os chamava de filhos, e todos chamavam ele de pai. Era uma química muito bacana, e o amor que o Newgate tinha pelos seus filhos só foi comprovado pela Guerra dos Maiorais, quando o Barba Branca levou toda a sua frota até Marineford para resgatar o Ace, que era o filho que ele queria transformar no Rei dos Piratas. Barba Branca foi uma lenda viva. Ele era um dos únicos capazes de trocar socos francos com o Roger. E por falar no Rei dos Piratas, Newgate não era só o seu amigo, mas foi um dos únicos em quem o Roger confiava a ponto de contar onde estava One Piece. A força do Barba Branca não vinha somente do seu porte físico, que já era grande o suficiente para segurar um navio gigantesco da marinha com uma única mão. Mas o que o tornava o mais forte do mundo era o seu poder destrutivo, tanto vindo do Haki quanto da sua Akuma no Mi. Newgate era o usuário da Gura Gura no Mi, a fruta dos tremores, que hoje pertence ao Barba Negra. E somando a destruição dessa fruta com a força jurássica que ele tem, o que temos é um cara praticamente invencível. E eu falei tudo isso sem nem falar da sua resistência, que mesmo não sendo nenhum Kaido, chega num nível muito parecido. Durante a Guerra dos Maiorais, vimos ele tancando literalmente tudo que mandavam pra cima dele. Mesmo estando com uma doença mortal, ele ainda aguentou tiros de canhão, ataques explosivos do Kizaru, o congelamento do Aokiji, o punho de magma do Akainu, o fuzilamento do bando do Barba Negra, e mesmo depois de tudo isso ele ainda ficou de pé, mesmo depois da morte,
E claro, sem nenhuma cicatriz nas costas. Edward Newgate foi de fato o homem mais forte do mundo, e se pá da história. E dentre as recompensas bilionárias, ninguém chega ao mesmo nível do velho Barba Branca. E com o final dessa lista, chegamos ao final de mais um vídeo, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista que foi tão extensa que eu tive que dividir em 2 vídeos, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você não viu o primeiro vídeo, vai lá e vê. Ou não, se você quiser. Enfim, não, vai lá ver sim. Vai lá ver sim que tá legal. Então é isso, eu te peço que deixe o like, se inscreva, comente. Coloca mesmo nos comentários o que você achou, porque eu gosto dessa interação que o criador de conteúdo tem com os seus inscritos, com a galera que assiste. Muito obrigado, até a próxima, tamo junto sempre.